Do livro Mantras de Vida, ando com os impulsos calibrados para não gastar forças sem precisão. Toda energia é divina e deve ser usada com proveito. É nosso mantra com Loester, que foi psicografado por João Nunes Maia. No livro dos Espíritos, ainda falando sobre espíritos protetores, a pergunta 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Obras póstumas sobre a natureza do Cristo. O item se chama Predição dos Profetas com relação a Jesus. Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, há um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar, pois que o apontam constantemente como artigo de fé. É o do próprio Deus, isto é, o dos profetas falando por inspiração e anunciando a vinda do Messias. Ora, aqui vão as passagens da Bíblia consideradas como predição desse grande acontecimento. Em Números, capítulo 24, versículo 17. Eu o vejo, porém não agora. Olho-o, porém não de perto. Uma estrela proveio de Jacó, e um cetro se elevou de Israel. E traspassará os chefes de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19. Eu lhe suscitarei um profeta como tu, dentre seus irmãos, e porei na sua boca as minhas palavras, e ele dirá o que eu lhe houver ordenado, e dar-se-á que aquele que não escutar as palavras que ele houver dito em meu nome, a esse pedirei contas. Em Paralipômenos, capítulo 17, versículo 11 a 14. Acontecerá, pois, quando chegarem os dias de te ires com teus pais, que farei levantar-se a tua posteridade depois de ti, um de teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Ele me construirá uma casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Ser-lhe-ei pai, e ele me será filho. E dele não retirarei a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi antes de ti. E o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono se afirmará para sempre. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Agora são várias citações de Isaías. Então, essa primeira. Eis porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem ficará grávida e parirá um filho, e ele se chamará Emanuel. Ainda em Isaías, capítulo 9, versículo 5. Pois o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o império foi posto sobre seus ombros, e chamar-se-lhe-á seu nome, o Admirável, o Conselheiro, o Deus Forte, o Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Agora no capítulo 42, versículos 1 a 4. Aqui está meu servidor, eu o sustentarei, é meu eleito, minha alma, pois nele sua afeição. Nele pus o meu espírito, ele exercerá a justiça entre as nações. Ele absolutamente não se retirará, nem se precipitará, até que eu haja estabelecido a justiça na terra, e os seres se submeterão à sua lei. Capítulo 53, versículo 11. Ele gozará do trabalho de sua alma e dele se fartará. E meu servo justo, a muitos,
justificará, pelo conhecimento que terão dele, e ele próprio lhes arrebatará as iniquidades. Agora Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. Rejubila-te ao extremo, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei a ti virá, justo e salvador, humilde, montado num jumento, sobre o potro de uma jumenta. E eu farei desaparecer os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco do combate também desaparecerá, e o rei falará de paz às nações, e sua dominação se estenderá de um mar a outro mar, e do rio aos extremos da terra. Agora Miqueias, capítulo 5, versículo 4. E ele, o Cristo, se manterá e governará pela força do Eterno, e com a magnificência do nome do Eterno seu Deus. E eles voltarão, e agora ele será glorificado até as extremidades da terra, e será ele quem fará a paz. A distinção entre Deus e seu futuro enviado se acha aí caracterizada de modo mais formal. Deus o designa por seu servidor, consequentemente por seu subordinado. Nada há em suas palavras que implique a ideia de igualdade de poder, nem de consubstancialidade entre os dois seres. Ter-se-ia Deus enganado e teriam visto com mais exatidão do que ele os homens que vieram 3 séculos depois de Jesus Cristo? Tal parece ser a pretensão deles. No livro Gotas de Luz, de Casimiro Cunha, a poesia se chama O Divino Convite. Vinde a mim, vós que sofreis, é a palavra do Senhor tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz.